Olá! Sabe, hoje em dia, muitos dos ativos mais valiosos são coisas que a gente nem consegue tocar. Pensa em softwares, patentes, direitos autorais. Mas e aí, como é que o setor público lida com isso na contabilidade? Como se registra algo que não tem forma física? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, usando como guia norma brasileira NBCT-SP 08. Ela nos mostra todo o ciclo de vida de um ativo intangível. E a grande pergunta, no fundo, é: essa aqui, como é que se contabiliza algo que não dá para tocar? Pode parecer um quebra-cabeça, né? Mas na economia de hoje, isso é absolutamente fundamental. Entender essa lógica nos dá uma janela para ver como as entidades públicas avaliam e gerenciam alguns dos seus recursos mais estratégicos. Para a gente entender isso direitinho, vamos seguir a jornada completa de um ativo intangível passo a passo. A gente começa definindo o que ele é, depois vê como ele entra nos registros contábeis, como se mede o valor dele, qual a sua vida útil e, por fim, como ele sai dos livros e o que precisa ser informado sobre ele. Então vamos lá. Ok, primeiro passo, vamos firmar a base. Antes de mais nada, a gente precisa ter clareza sobre o que exatamente a norma chama de ativo intangível. Olha só, a norma, lá no item 16, dá uma definição bem direta. É um ativo não monetário, identificável e sem substância física. Parece simples, mas cada palavrinha aí tem um peso. Para algo ser classificado como um ativo intangível de verdade, ele precisa passar por 3 testes, 3 critérios essenciais. E como é que funciona essa verificação na prática? Pensa assim, são 3 filtros. Primeiro, ele é identificável, ou seja, dá para separar ele da entidade, vender e licenciar. Segundo, a entidade tem controle sobre ele, ela consegue pegar os benefícios e impedir que outros usem sem permissão. E terceiro, e talvez o mais importante, ele vai gerar benefícios futuros, seja grana, economia de custos ou até uma melhora no serviço para a população. Se passar nesses 3 testes, aí sim a gente está falando de um ativo intangível. Beleza, já sabemos o que é um ativo intangível. A próxima pergunta lógica é: quando é que ele nasce oficialmente nos registros contábeis? Esse momento, esse processo formal, tem um nome: é o reconhecimento. E para esse nascimento acontecer, o intangível precisa cumprir 2 condições básicas. Primeiro, tem que ser provável. Não é só uma possibilidade, tem que ser provável que os benefícios futuros venham mesmo para a entidade. E segundo, o custo ou valor desse ativo tem que ser medido com confiança, sem chutômetro. Sem essas 2 garantias, ele simplesmente não pode entrar no balanço patrimonial. Fim de papo. Tudo isso funciona super bem quando se compra um ativo pronto, né? Mas e quando a própria entidade pública cria algo do zero? Pensa no desenvolvimento de um software interno, por exemplo. Aí a história muda. A norma aperta o cerco, fica ainda mais rigorosa. E o motivo é simples: garantir que só projetos que realmente vão dar em alguma coisa virem ativos no papel. E aqui a gente chega numa das distinções mais cruciais da norma inteira: a diferença entre a fase de pesquisa e a de desenvolvimento. Funciona assim: tudo que for gasto na fase de pesquisa, sabe, aquela investigação inicial para ganhar conhecimento novo, vai direto para a despesa. Sempre, sem exceção. Agora, quando a gente entra na fase de desenvolvimento, que é pegar o que se aprendeu na pesquisa e aplicar num projeto concreto, aí sim esses gastos podem virar um ativo. Mas só se um monte de critérios bem específicos forem atendidos. E que critérios são esses? Bom, é um checklist bem exigente. A entidade precisa provar, ponto por ponto, que tem capacidade técnica para terminar o projeto, que tem a intenção de concluir e usar ou vender, que tem a habilidade para isso, que sabe exatamente como o ativo vai gerar benefícios, que tem recursos suficientes para levar o projeto até o fim e, claro, que consegue medir os custos de forma confiável. Ou seja, não é qualquer projeto que passa por esse filtro. Agora, atenção para um ponto que quebra uma ideia que muita gente tem. A norma é super clara, não deixa margem para dúvida. Marcas, títulos de jornais, listas de clientes, se forem criados internamente pela entidade, eles não podem ser registrados como ativos intangíveis. E por que isso? A lógica é que é quase impossível separar o custo de criar uma marca, por exemplo, do custo normal de tocar o negócio no dia a dia. Certo, o ativo nasceu, foi reconhecido e está lá nos livros. E agora, como é que a gente acompanha o valor dele com o passar do tempo? É aí que entra a mensuração. Para isso, a norma dá 2 opções, 2 caminhos. O primeiro, e mais comum, é o modelo do custo. Nele, o ativo fica lá registrado pelo preço que custou e, com o tempo, a gente vai diminuindo esse valor com amortização e possíveis perdas.
A outra opção é o modelo da reavaliação. Esse é mais sofisticado. Ele atualiza o valor do ativo para o seu valor justo de mercado. Aí vem uma pergunta que parece óbvia, né? Poxa, por que não usar sempre o modelo da reavaliação? Assim o balanço mostraria o valor mais atualizado, mais perto da realidade. Faz todo sentido, não é? Pois é, mas a resposta está na própria natureza desses ativos. A norma mesmo explica que é muito, mas muito raro existir um mercado ativo para um ativo intangível. Pensa comigo, cada patente é única, cada marca tem sua história. Não existe uma bolsa de valores de patentes onde você olha a cotação do dia. Justamente por isso, na prática, o modelo do custo acaba sendo o único caminho viável na maioria das vezes. Ok, então o ativo está nos livros, sendo medido pelo modelo de custo. Agora vamos ver como a gente trata ele durante o período em que ele está sendo usado. Isso nos leva a um conceito-chave: a sua vida útil. E aqui a entidade precisa tomar uma decisão crucial. Esse ativo tem uma vida útil definida ou indefinida? Se a vida útil for definida, ou seja, a gente consegue prever por quanto tempo ele vai gerar benefícios, então esse ativo é amortizado. Agora, se a vida útil for indefinida, não dá para enxergar um fim para esse período de benefícios, aí o tratamento é totalmente diferente, ele não é amortizado. Mas o que é essa tal de amortização? É um nome que pode assustar, mas a ideia é bem simples. É o jeito de distribuir o custo do ativo como despesa ao longo do tempo que ele é útil. Pensa que é a mesma lógica da depreciação de um carro ou de um prédio. É o jeito da contabilidade dizer, olha, esse ativo está sendo usado, está se desgastando. Então, quer dizer que um ativo com vida útil indefinida é uma maravilha porque ele não gera despesa de amortização? Parece bom, mas não tem almoço grátis. A norma exige uma contrapartida muito séria. Todo ano, sem falta, esse ativo precisa ser testado para ver se não perdeu o valor. É o famoso teste de impairment. Isso é uma segurança para garantir que o valor dele lá no balanço não esteja superestimado. Bom, mas toda jornada chega ao fim. E agora, a gente entra na fase final do ciclo de vida do nosso ativo. A hora de dar baixa nele nos registros contábeis, o que a gente chama de desreconhecimento. E, claro, o que precisa ser contado sobre ele. E quando é que a gente dá baixa num ativo? As regras são bem diretas, sem mistério. Basicamente em duas situações. Ou quando ele é vendido, transferido, enfim, quando a entidade se desfaz dele. Ou então, quando simplesmente não se espera mais nenhum benefício econômico vindo dele. Nem usando, nem vendendo. Aí, a jornada contábil dele se encerra. Mas espera aí, a história não acaba 100% com a baixa. Porque na contabilidade pública, a transparência é a palavra de ordem. A norma faz questão que a entidade conte a história completa dos seus ativos intangíveis, para todo mundo ver. É por isso que as demonstrações contábeis precisam trazer um monte de informação. Qual foi a vida útil usada, qual o método de amortização, qual o valor bruto e o quanto já foi amortizado. E o mais importante, uma tabela, uma conciliação que mostra tudo o que mudou no valor desses ativos durante o ano. O objetivo é não deixar dúvida, é mostrar o filme todo, e não só a foto final. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Nesse mundo cada vez mais digital, movido a conhecimento, onde softwares e dados são a base de tantos serviços públicos, será que os ativos mais valiosos de uma nação não são, na verdade, justamente aqueles que a gente não consegue ver? A forma como a gente aprendeu a contabilizá-los, com certeza, já mostra o quanto eles são cada vez mais importantes.